Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Como vocês sabem, nós estamos em quarentena devido ao Covid-19. Estamos saindo só em caso de extrema necessidade. Os cultos da IBEC eles estão suspensos. Então, nós da equipe de jovens decidimos continuar as ministrações via online para que nós possamos de alguma forma continuar mantendo comunhão, estarmos debaixo da palavra. Inclusive vai o meu recado para vocês: se não for de extrema importância, não saia de casa, fique em casa. É melhor nós estarmos confinados em quarentena durante um tempo e em breve podermos sair e nos abraçar e nos rever e matar a saudade que nós realmente estamos sentindo uns dos outros. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco, que Ele trate no nosso coração. Senhor Deus e Pai, eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, que a Tua luz brilhe em nosso coração, que possamos aprender hoje como nos relacionar com a cultura que está à nossa volta, aprender o que o Senhor espera de nós. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que em todas as coisas, Senhor, possamos Te glorificar e possamos estar submissos à Tua Palavra. É o que eu Te peço, no nome do Santo Filho, Jesus, e através do doce Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, toda vez que nós falamos em cultura, nós estamos falando de um elemento dinâmico. Nós estamos falando de algo que vai se transformando à medida que o tempo corre. Não é um elemento estático, o vocabulário não é estático, a língua não é estática, os costumes não são estáticos. Então eles vão progredindo à medida que o tempo, as eras vão passando, então cada um desses costumes vão sendo modificados. Mas dentro disso, como disse o pastor Luciano há 2 semanas atrás, existem elementos da cultura que eles são neutros em si, eles não são elementos nem necessariamente divinos e nem malignos. Por outro lado, existem elementos na cultura em que nós percebemos elementos divinos, e existem elementos na cultura em que nós percebemos que são elementos malignos. Dentro disso, eu quero me apropriar de um termo que o Iago Martins utiliza quando ele fala a respeito de cultura, que são os 3 R's. Então, há elementos que nós recebemos, ou seja, o nosso primeiro R seria receber, então esses elementos são necessariamente receptíveis, são divinos, há elementos divinos neles. O segundo R seria o R da rejeição, onde nós percebemos que esses elementos são necessariamente malignos, tá? Então nós rejeitamos claramente, porque nós vemos nas escrituras que eles são rejeitados, como por exemplo, o que nós podemos receber? A forma de viver em família, visitar, ir ao cinema, ir ao teatro, fazer compras, todas essas coisas são elementos neutros que podem ser recebidos, e alguns deles até influenciados por um elemento divino, como é o caso da família. Elementos que nós devemos rejeitar, por exemplo, mentira, pornografia, prostituição, poligamia, todas essas coisas que estão à nossa volta, fazem parte do cotidiano, no entanto, são necessariamente rejeitados também pelas Escrituras. Então nós, como cristãos, nós rejeitamos esses elementos também. Mas existe um terceiro R, que é o nosso R de redimir. Elementos que fazem parte da cultura, que eles podem ser redimidos, eles podem ser levados à luz. Eles não necessariamente vão ser condenados e rejeitados como elementos malignos, mas eles podem ser redimidos. E quando eu falo de remissão desses elementos, eu não estou falando de transformação de um simples vocabulário. Passar a chamar a pessoa, em vez de chamar a pessoa de bro, eu vou chamar a pessoa de vaso.
Ou em vez de eu estou com raiva de uma pessoa, em vez de eu falar um palavrão, eu chamo ela de o abençoado, ou alguma coisa desse gênero, o que mostra que claramente o meu coração não foi transformado, apenas um vocabulário. A transformação, a remissão da cultura, ela está ligada à transformação interior e não à mudança apenas de um vocabulário ou de um elemento do seu estilo de vida que faz parte da sua cultura. Ok? Então, quando nós redimimos a cultura, nós não estamos nos transformando em seres alienados, em seres que não ligam mais para absolutamente nada e que vão viver como extraterrestre. É claro que em muitas das nossas condutas nós vamos ser vistos e temos que ser vistos como extraterrestres, como pessoas à parte da cultura, mas não porque nós mudamos uma forma de agir para ser, mas porque a nossa vida deve refletir algo que vai contrastar com a cultura corrente, com a cultura comum. Olha que interessante esse trecho da Epístola a Diogneto, que eu separei aqui, que vai talvez iluminar um pouco a gente na nossa forma de pensar. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua conduta não é inventada por eles, nem se deve ao talento ou à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando seus costumes de cada um quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham de um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria e cada pátria é para eles estrangeira. Então veja que não há uma forma de se tornar uma aberração para a sociedade. A sociedade enxerga o cristão desde dos pais da igreja como pessoas que têm um estilo de vida diferente, mas diferente no contrastar com a cultura que os cerca e não porque eles fabricam uma cultura própria, ok? Então como que deve ser o nosso relacionamento? Como que a gente se envolve nessa questão cultural? Como que a gente redime a cultura? Eu queria ler com vocês o texto de João capítulo 4, um texto bem conhecido, mas geralmente só ligado a questões de adoração dentro da igreja. Eu já ouvi muitas vezes a respeito de adoração em cima desse texto, mas eu gostaria de extrair algumas outras coisas dele também, porque é um texto riquíssimo. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e da qual ele mesmo bebeu, e assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede,
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Fosse sincera dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Jesus ele nos dá um exemplo de como nós devemos nos aproximar de pessoas. Porque quando nós falamos de cultura e nós pensamos que a cultura é dinâmica, ela se torna dinâmica através de pessoas. Como o pastor Luciano falou há 15 dias atrás, pessoas não são nossos inimigos, mas os espíritos que agem através da cultura. Mas esses espíritos agem através da cultura, tornando a cultura animada através de pessoas. Então, quando nós falamos da transformação de cultura, nós estamos falando da transformação de pessoas, daquele elemento cultural que tem que ser transformado na vida de uma pessoa. Então nós vamos necessariamente tratar com pessoas e não com a cultura em si. Nós não vamos pegar e modificar um quadro que um pintor fez ou uma música que um compositor escreveu. Nós não vamos alterar a sua letra dessa forma, mas nós vamos pegar aqueles elementos e transformar nas pessoas que expressam essa cultura. E como nós fazemos isso? É interessante a forma como Jesus vai dando exemplo e vai sendo crescente esse exemplo na abordagem dele. No verso 4, João ele nos fala que era necessário para Jesus passar por Samaria. E por que ele fala que era necessário passar por Samaria? Realmente o caminho da Judéia para a Galileia, o caminho mais curto, ele era realmente feito através de Samaria. Existiam pelo menos 4 caminhos, né? Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Cada ponto existia um caminho, mas realmente o mais curto era através de Samaria, que era ao norte. Mas nós não podemos simplesmente achar que esse era necessário, era porque Jesus queria chegar mais cedo na Galileia. Porque quando Jesus passa por Samaria e nós continuamos lendo o texto, nós percebemos que ele fica, depois daquele discurso da mulher para os homens da cidade, para as pessoas da cidade, ele fica mais 2 dias em Samaria pregando o Evangelho. Então, se a questão fosse sair
de Jerusalém, sair da Judéia e ir para a Galileia mais rápido, ele não teria ficado esses 2 dias. Então, quando o evangelista João fala que era necessário passar por Samaria, ele está necessariamente colocando que Jesus tinha uma outra pauta. Que era necessário significava que ele tinha uma outra agenda, uma coisa mais importante para fazer, que era passar por Samaria. Quando João escreve o seu evangelho, lá no capítulo 20, ele expressa o porquê ele escreveu esse evangelho, para que aquele seu público pudesse crer em Jesus. Então, quando ele está aqui esboçando, ele está querendo fazer as pessoas crerem o que Jesus pode fazer. E é muito interessante porque você pode rir nesse momento do que eu vou falar, mas o capítulo 4, ele é estrategicamente escrito por João, apesar de não ter sido originalmente dividido em capítulos, mas essa posição da história que ele conta, logo após o capítulo 3. Por quê? O capítulo 3 de João, Jesus vai se encontrar com Nicodemos. E ali com Nicodemos, ele vai mostrar para Nicodemos a necessidade de nascer de novo. Apesar de Nicodemos ser um homem de aparente conduta moral elevada, ele ser um mestre da lei, reconhecido entre os judeus, ele também precisava experimentar uma transformação feita por obra do Espírito Santo. Ele também precisava experimentar um novo nascimento. E aqui no capítulo 4, nos é apresentado a outra versão da história, a outra pessoa, a antagonista, né, de Nicodemos. Aquela mulher de conduta duvidosa, aquela mulher para a sociedade da época, samaritana, e João faz esse contraponto, que tanto a cultura aparentemente boa, quanto a cultura que tem elementos duvidosos, elas têm que passar pelo novo nascimento, elas podem e devem ser redimidas pelo Senhor. E isso é interessantíssimo. Então, quando João fala que era necessário passar por Samaria, existia uma agenda programada por Deus, algo programado por Deus. E, inclusive, mais para frente, em João capítulo 5, verso 19, Jesus ele fala que ele só faz o que viu o Pai fazer. Então, Jesus passa por Samaria porque era necessário passar por Samaria. Porque era necessário alcançar aquela mulher, porque era necessário aquele encontro. Deus havia determinado que haveria aquele encontro. E Jesus ele tem a sua agenda baseada na vontade do Pai, o que nos dá esse grande exemplo. Dentro das nossas atividades culturais, o que rege a nossa vida? Seria simplesmente nos divertir, passar um tempo fora, ou nossa agenda cultural também está ligada à agenda de Deus, aquilo que Deus espera, o que Deus quer, como Deus pode agir através de nós? Precisamos entender que a forma como nós nos relacionamos com a cultura, ela vai dizer a quem nós pertencemos. Quando nós vamos nos envolver com a cultura, nós estamos dizendo a quem nós pertencemos. 1 Pedro 2,9, Pedro ele nos diz: somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, nós fomos resgatados e fomos transformados, fomos redimidos para manifestar as virtudes de Deus sobre essa terra, para manifestar as virtudes de Deus sobre essa cultura em que nós estamos vivendo. Já no verso 6, nós percebemos o evangelista nos falando, Jesus cansado da viagem. E esse elemento é muito interessante e muito importante nós ressaltarmos,
porque Jesus estava cansado porque ele era homem. Jesus, apesar de ser Deus, também era homem. E isso para nós tem que nos trazer alento, porque se o Filho de Deus, santo, incorruptível, veio à terra em forma de homem para se sentar à beira de um poço e entregar vida àquela mulher e transformar a cultura daquela mulher, quanto nós, que fomos redimidos do nosso pecado, podemos nos compadecer também das pessoas e chegar nelas e nos aproximar e lembrando-nos de que nós também fomos comprados pelo sangue poderoso, imaculado do Senhor Jesus Cristo. Podemos levar esperança, podemos levar transformação naquela cultura que tão degradada e tão corrupta como a dos nossos dias. Jesus desceu, se tornou carne, como diz João capítulo 1, viveu entre nós, sofreu, foi tentado em todas as coisas, como diz Hebreus capítulo 4, mas ele não pecou. E ele nos deixou exemplo para que nós possamos nos lembrar de quem nós somos homens. E quando nós nos aproximamos de pessoas, nós podemos nos aproximar como pessoas que foram resgatadas do pecado e cheios de esperança de que essas pessoas também podem ser resgatadas do pecado, de uma cultura pecaminosa. Então, quando você se aproximar de pessoas, lembre-se disso. Você foi redimido e Jesus pode redimir também essa pessoa dessa cultura inapropriada. Nos versos de 7 a 9, João ele nos mostra que Jesus ele se aproximou daquela mulher sem preconceitos. E quando eu falo de preconceitos, não estou falando desse preconceito que está tão em moda hoje, tudo é preconceito. Estou falando de conceitos antecipados. De conceitos que são previamente pensados e nos fazem agir de forma imprópria para com as pessoas. Jesus se aproxima daquela mulher e é interessante como o texto traz que ela era uma mulher samaritana. E por que é tão importante isso para nós? Porque na época, nem o judeu conversava com a sua própria mulher na rua. Não era lícito para o homem conversar nem com a sua própria mulher na rua, quanto mais com uma mulher estranha. E quando ele fala de samaritana, nós podemos pensar na inimizade que existia entre os judeus e os samaritanos, que remonta lá à época de Roboão. Desde a época de Roboão, quando há uma divisão no reino e ficam 2 tribos com Roboão e as outras 10 tribos de Israel ficam com Jeroboão, há uma cisão e eles se tornam inimigos e algumas vezes fazem aliança sim, mas de forma geral eles eram inimigos porque Jeroboão retira de Davi, da família de Davi, aquelas 10 tribos e vai viver no norte, com a sua capital em Siquém, posteriormente Samaria. E isso já gera uma tensão entre as duas nações. E posteriormente, em 722, quando a Síria toma Samaria para si e leva todo aquele povo, ou a grande maioria daquele povo cativo, ou mata aquele povo, e sobra apenas os mais pobres na terra. Ali em Samaria sobram apenas os mais pobres. E aí o rei da Síria pega e traz outras nações, traz babilônicos, trazem outras nações, egípcios, tudo para morar em Samaria, e aquele povo se casa com o povo de Samaria, se tornando um povo impuro, um povo culturalmente impuro. E depois, posteriormente, vem sacerdotes e fica uma religião misturada, uma religião cheia de sincretismo, e isso torna os samaritanos impuros, ao ponto do povo, dos judeus, não poderem nem comer nas mesmas vasilhas que os samaritanos. Então,
tudo isso tem muita importância quando nós estamos tratando a respeito desse texto, porque Jesus ele passa por cima daquilo que se esperava, de que ele não conversaria nem com uma mulher, e quanto mais com uma mulher impura. Então ele chega àquela mulher na agenda de Deus para fazer a vontade de Deus e para anunciar que existia algo mais importante do que aquilo que exteriormente podia ser visto. Isso me faz lembrar de um trecho do Senhor dos Anéis, quando Gimli, não sei se você já leu ou já assistiu O Senhor dos Anéis, mas tem um trecho muito interessante quando Gimli, o anão, ele tinha muitos problemas com os elfos. Ele não gostava dos elfos por causa das guerras que houveram, das alianças mal sucedidas e diversas coisas que acarretaram que aquele anão ele não gostava de jeito nenhum dos elfos. Mas quando ele chega na terra de Lórien, ele encontra com a Lady Galadriel. E a Lady Galadriel, ela vai conversar com ele, independente da sujeira, de como ele está vestido devido dos percalços da cidade, da estrada, perdão. Ele está sujo, maltratado, e ela, independente disso, começa a incentivá-lo e encorajá-lo na língua secreta dos anões. Ela começa a falar o dialeto secreto dos anões que eles não ensinavam para ninguém, e ele fica admirado com aquilo, e aquilo causa um impacto tão grande nele por uma elfa se preocupar em recebê-lo bem e tratá-lo bem, ao ponto dele falar o seguinte: ainda mais justa é a terra de Lórien, e Lady Galadriel está acima de todas as pedras preciosas que existem debaixo da terra. Ou seja, um anão que era perito em escavar pedras preciosas e tesouros, reconhece que aquela mulher é uma mulher muito mais excelente do que ele podia imaginar. Aquela que ele tinha como inimiga era uma mulher excelente, porque ela decidiu ir a ele e se aproximar dele sem os preconceitos, sem medo de ser quem ela precisava ser. Isso nos ensina que, assim como Jesus, nós precisamos nos aproximar das pessoas sem medo do contágio, servindo a Deus e servindo as pessoas para que as pessoas possam se achegar a Deus, sem que nós nos contaminemos, mas nós, sendo luz para elas, as trazemos para o seu reino, as trazemos para a sua vida. Então, a partir do verso 10 até o 15, Jesus mostra que ele tem algo superior ao que ela buscava. Ela achava que o que ela precisava eram questões materiais, que ela precisava de água, que ela não precisava mais ir àquele poço, mas Jesus fala que ele tem algo muito maior do que as necessidades que ela tinha aparente. Ele tinha uma água infindável. Ele tinha algo que era superior àquilo que ela aparentemente precisava. O que nós devemos realmente perceber, que quando nós nos aproximamos das pessoas e de sua cultura, nós temos muito mais para oferecer a elas do que realmente elas acham que elas precisam. Talvez as pessoas achem que precisam da solução de um problema, de soluções de finanças, de solução para a sua saúde, mas o que realmente elas precisam é dessa água interminável, essa água que nunca vai secar. Então, Jesus, a partir do verso 16 até o verso 25, ele vai tratar do que realmente importava. Ela pensava que tudo que ela precisava era físico, que o seu poço bastava, mas Jesus vai além. Jesus manda chamar o marido dela porque ele precisa tratar da real questão. Então, quando nós nos aproximamos de pessoas, nós precisamos tratar da real questão delas. Nós vamos chegando aos poucos, nós vamos alcançando o terreno, até o ponto que nós precisamos tratar do que realmente elas precisam. As pessoas acham que elas precisam só daquilo que está no superficial. Certa vez chegaram para um bilionário e falaram para ele:
era o maior bilionário da época, e falaram para ele: se o senhor pudesse ter mais alguma coisa, que o senhor teria hoje para ser feliz? E ele fala: um pouquinho mais de dinheiro. Isso mostra que não adianta você satisfazer necessidades físicas simplesmente. Existem necessidades físicas que precisam ser supridas na hora. Mas a questão da mudança da cultura não é só simplesmente modificar questões físicas, mas questões interiores. Ela falava de um poço natural, Jesus falava do poço da alma dela. Ela falava de necessidades físicas, Jesus falava das necessidades que ela tinha dentro dela, que ela achava que 5 maridos, ou 6, já que o 6º não era marido dela, pudessem satisfazer. Existia um buraco dentro dela que ela achava que casamentos iriam satisfazer. Assim como existem buracos diferentes nas vidas das pessoas, com formatos diferentes nas vidas das pessoas, em que elas acham que uma determinada coisa vai suprir a necessidade dela, quando na verdade aquele buraco, aquele lugar, aquele poço tem um único formato, o formato que cabe a água viva, que cabe Jesus Cristo. Elas acham que elas precisam de algo, mas o que elas precisam é da água. Elas precisam realmente de vida. Elas precisam, a sua cultura será transformada quando elas encontrarem a água viva. E quem lhes apresente de que essa superficialidade daquilo que elas buscam na cultura, no divertimento, no entretenimento, só pode ser suprido em Jesus. Então nós precisamos amorosamente chegar a essas pessoas, ao cerne da questão dessas pessoas, e apresentar Jesus e levá-las a Jesus. Mostrar que aquilo que elas estão vivendo e querendo as sanará temporariamente, mas Jesus modificará toda a estrutura e vai torná-las completa, e vai matar definitivamente a sede, e vai a cada dia levantá-las e fazê-las perceber que, como se vivia na cultura antiga, ou naquela cultura deturpada, agora essa cultura pode ser usada para a glória de Deus, pode ser levada à glória de Deus. Então, quando aquela mulher chega e se depara com a necessidade daquela água, depois dela ter pedido a água e retrucado e falado que eu tenho ideias espirituais, vamos dizer assim, né? Aonde se deve adorar, e Jesus mostra para ela que a questão não é o onde, mas a quem. A questão não é uma forma de comportamento, mas a quem é feito esse comportamento, como nós devemos nos portar dia a dia. E diante dela fala a respeito do Messias, que ela precisa do Messias, e Jesus fala assim: sou eu sou a resposta para você. Essa necessidade que você tem é de mim. Nós, como cristãos, somos o corpo de Cristo. Jesus não está mais no nosso meio, entenda, não está no nosso meio de forma corpórea, mas o seu Espírito está em nós. E nós somos o seu corpo, como nós lemos lá em 1 Pedro, o corpo que tem a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos aqueles que podem levar uma pessoa, através da apresentação de Cristo, de uma cultura deturpada de trevas, para a maravilhosa luz de Cristo, porque o seu Espírito habita em nós. Nós somos o seu corpo. Nós somos os transmissores dessa verdade. Então, meus queridos, se nós somos aqueles que transmitem a verdade, somos seus agentes transformadores. Então é tempo de nós tratarmos com as nossas prioridades. A nossa agenda não pode ser simplesmente mais a nossa agenda. A nossa agenda tem que ser a agenda das prioridades de Deus. Quando nos aproximarmos de alguém, lembremos-nos que nós também viemos do pecado e fomos resgatados. Então existem possibilidades para essa pessoa. Se compadeça dela.
e tenha perspectiva de que Deus pode agir através de você, levando você a ver a real necessidade dessa pessoa e trabalhar através de você para suprir a necessidade real dessa pessoa com aquilo que é superior, com aquele que é superior. Que Cristo seja, através de você, o agente transformador. Que Cristo seja, através de você, a possibilidade de transformação da cultura nas pessoas, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Jesus abençoe você e use você em todo o tempo. Amém.